A Bíblia é composta por vários grupos de livros. Existe, por exemplo, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Existem os livros históricos, os evangelhos, os profetas maiores e menores. E também existe um grupo muito especial, que é o grupo chamado de livros de sabedoria. Ali estão os Salmos, os Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Jó. Esses livros nos trazem ensinamentos a respeito da vida que nos fazem seguir a vida a partir do pensamento de Deus. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a sabedoria de Provérbios, especialmente ali no capítulo 2 de Provérbios. Tem muita coisa para a gente aprender, então não sai daí, porque está apenas começando o seu Fé para Hoje. Nós estamos falando sobre sabedoria e eu quero te oferecer uma porção de sabedoria que saiu da Bíblia. É o DVD O Sentido da Fé. São 15 temas gravados por mim e que vão te ajudar a se aprofundar no texto bíblico e a ser mais sábio no sentido bíblico da coisa. Como é que você faz para ter esse DVD? Primeira informação, é de graça, porque os Anjos da Esperança já pagaram esse DVD, a quem a gente agradece. Se você ainda não é um anjo, se torne para que esse DVD chegue a mais pessoas. Mas como é que você faz para que ele chegue de graça na sua casa? Você quer saber, não é? Então, a primeira forma é ligando para a equipe da Escola Bíblica no horário comercial. Operadora 12 21 27 31 21. Você vai ser muito bem atendido, vão fazer o seu cadastro e vai chegar na sua casa de graça. A segunda forma é entrando agora no site biblia.com.br. Você pode fazer isso nesse momento. Você mesmo vai fazer o seu cadastro, vai colocar o seu endereço, todos os seus dados e o DVD vai chegar na sua casa de graça. E a terceira forma é bem simples. Pega aí teu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto da tela e aponta para o QR Code que está aqui na tela. Aí vai abrir um link, você clica lá e você faz o seu cadastro e o DVD vai chegar na sua casa também, sem custo algum. É um presente nosso para você, DVD O Sentido da Fé. Eu quero começar lendo um texto bíblico para você. Está aqui em Provérbios, no capítulo 2, que vai ser o capítulo base da nossa conversa de hoje, nos versículos 1 e 2, que dizem assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Esse texto fala sobre alguém que está buscando a sabedoria. E essa busca precisa ser feita a partir de etapas. Tem uma frase daquele clássico da literatura Alice no País das Maravilhas que foi falado pelo personagem Rei de Copas. E ele disse o seguinte para Alice: comece pelo começo, vá até o fim e então pare. Isso parece uma obviedade, né? Você tem que começar pelo começo e ir até o fim. Mas no mundo dessa busca de sabedoria e no mundo como um todo, tem muitas pessoas que pulam etapas. E quando a gente pula etapas, às vezes a gente deixa de desfrutar o processo. E veja, o final nem sempre é o que há de mais gostoso. O processo também é muito bom e importante. Portanto, quando você estiver nessa busca de sabedoria na vida, respeite o processo, respeite as etapas, una a teoria à prática e assim você vai conseguir alcançar a sabedoria que vem dos céus. Duas verdades fundamentais são destacadas por Salomão. A primeira é que sem intimidade com a palavra de Deus, ninguém conseguirá crescer espiritualmente. Poucas coisas são tão prejudiciais a um cristão como a ignorância a respeito da Bíblia. Sem essa ligação profunda com o Pai, através da sua palavra, a pessoa não alcançará a sabedoria e continuará sendo um tolo, termo usado 62 vezes em Provérbios.
A segunda verdade é que apenas conhecer a palavra, no sentido de saber o que ela diz, não fará ninguém sábio. No pensamento hebraico, a teoria e a prática são inseparáveis. É preciso praticar os conhecimentos bíblicos. Davi conseguiu resumir essas verdades em 3 versículos bíblicos que eu gosto muito e que são muito importantes. Eles estão no Salmo 119, dos versículos 9 a 11. Acompanhe a leitura. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ou seja, Davi está nos dizendo que o processo de conseguir vencer as coisas ruins, o pecado e adquirir sabedoria começa pela palavra de Deus. Portanto, comece pelo começo. Eu quero voltar com você para o capítulo base do programa dessa semana, que é Provérbios capítulo 2. Vamos ler agora os versículos 3 e 4, que dizem assim: Se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, e aí ele continua o texto, depois a gente vai continuar. Mas a ideia aqui é alguém procurando a sabedoria. Essa é uma ideia diferente da ideia do capítulo 1, porque lá a sabedoria personificada é que procura as pessoas. Mas no capítulo 2, são os jovens que procuram a sabedoria. Eu sempre me lembro do século XVIII no Brasil, que é chamado de século do ouro, né? Quando se descobriram muitas jazidas de ouro. Todo mundo queria acumular ouro. Os próprios escravos, como eram proibidos de acumular o ouro, davam um jeito de guardar. Alguns deles engoliam pepitas de ouro. Muita gente fez loucuras para acumular aquele tesouro. Aí eu penso na sabedoria, que é um tesouro muito mais especial do que o ouro. A gente precisa buscá-la como um tesouro escondido. Aliás, foi essa a metáfora que Jesus usou aqui em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 44. Diz assim: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Ou seja, qualquer esforço que você fizer para alcançar a sabedoria celestial, para entrar no reino de Deus, é válido. Portanto, esforce-se, busque a sabedoria. Salomão e Jesus nos ensinam pelo menos 3 lições com a metáfora do tesouro escondido. A primeira é que a verdadeira sabedoria, a celestial, não será encontrada enquanto insistirmos em uma vida rasa. Escavar as verdades reveladas é essencial para encontrá-la. 2. Interesse e diligência na busca por sabedoria são características necessárias para o cristão. Deus não dificulta a nossa busca, mas, por mostrar interesse, você precisa gritar alto por ela. Nós sempre valorizamos mais aquilo pelo que nos interessamos. 3. Qualquer esforço e renúncia para que se alcance a sabedoria será compensado pelos benefícios recebidos. Se você precisar vender tudo o que tem para comprá-la, faça-o. Os escravos viam no ouro sua possibilidade de libertação. A sabedoria que nasce em Deus e pode viver em seu ser será a sua libertação de uma vida de decisões erradas e o ingresso numa existência feliz. Busque-a com todas as suas forças. Vamos para mais um texto do capítulo 2 de Provérbios, agora o versículo 5, que diz o seguinte: Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Eu acho interessante essa expressão, achará o conhecimento de Deus. É que a gente tem que buscar mesmo esse conhecimento. Uma vez eu assisti um documentário no canal History Channel
que falava de tesouros que estavam escondidos. A possibilidade desses tesouros existirem era muito pequena, mas tinha gente que gastava muito dinheiro e às vezes a vida inteira procurando esses tesouros. Alguns desses tesouros tão almejados são o tesouro do fundo do lago Guaitativa. Essa riqueza teria sido depositada ao longo de muitos anos quando os nativos da região jogavam ouro no rio como oferenda ao Deus da água. O carregamento perdido de Nuestra Senhora de Atocha. Segundo consta, esse navio naufragou no Atlântico no século XVI e ainda estão lá 17 toneladas de prata, 27 quilos de esmeraldas, 128 mil moedas e 35 caixas de ouro. O Tesouro de Lima. Acredita-se que moedas de ouro, estátuas, joias, coroas, pedras preciosas e barras de ouro e prata, que valeriam hoje cerca de 270 milhões de dólares, estão perdidas em algum lugar do México. O Tesouro da Noite Triste. Conta-se que no final de 1520, os astecas da cidade de Tenochtitlan esconderam um tesouro gigantesco. Após uma batalha da Noite Triste contra os espanhóis, nunca mais encontraram as riquezas. Essa ideia de busca pela sabedoria é repetida várias vezes no texto bíblico, não só em Provérbios, mas como em outros livros de sabedoria. Esse era o jeito bíblico de enfatizar um assunto. Todas as vezes que um autor bíblico queria dar ênfase em alguma coisa, ele repetia. Portanto, a Bíblia quer enfatizar que nós precisamos buscar essa sabedoria. Agora, a boa notícia é que Deus não dificulta essa busca, Ele facilita. Deus quer derramar sobre nós a sua sabedoria, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Mas todas as vezes que nós buscarmos, nós vamos encontrar. Em outro contexto, Jesus falou aqui em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, o seguinte: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Veja, o que Jesus está falando aqui nesses versículos é que quando a gente faz a nossa parte, há uma contrapartida dele. Então peça sabedoria, como aqueles exploradores do History Channel, faça a sua parte, busque esse tesouro. Eu quero ler com você agora Provérbios 2:6. Diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Aqui tem outro ponto interessante da sabedoria que vem dos provérbios, a questão do discernimento. Muitas pessoas têm falta de discernimento, mas algumas parece que adquiriram esse discernimento com Deus e usaram bem na vida. Quer ver uma pessoa? Já ouviu falar de Madre Teresa de Calcutá? Ela começou o seu ministério dando aula para crianças pobres na Índia. E aí depois ela começou a cuidar de doentes, de leprosos. E embora milhões de dólares tenham passado pela mão dela, ela acabou a vida pobre, porque todo o dinheiro que passou pela mão dela acabou sendo usado para o benefício dos pobres. Isso foi reconhecido. Em 1973, ela ganhou o Prêmio Templeton. E em 1979, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ela realmente foi uma pessoa que teve muito discernimento espiritual. Segundo o Dicionário Online de Português, altruísmo é a ausência de egoísmo, atitude que visa o bem do próximo, não tendo em consideração os seus próprios interesses. Madre Teresa viveu assim. O maior exemplo de altruísmo do universo, no entanto, é Deus. O altruísmo que marcou a vida de Madre Teresa de Calcutá é uma característica divina. Deus é altruísta. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que Ele dá a todos que pedem a sabedoria. É interessante aquele texto, porque ele diz que dá liberalmente sabedoria para todos que pedem.
Deus também deu seu Filho para nós. Ele diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, nós somos altruístas porque Deus foi altruísta. Nós imitamos o nosso Deus nessa atitude. E veja, isso é muito bonito, porque o altruísmo faz com que nós nos pareçamos com Deus. Portanto, eu, você, Madre Teresa de Calcutá, todos devemos imitar a Deus com o seu altruísmo de entregar o que tem de melhor para os seres humanos. E assim nós também entregamos o que nós temos de melhor para as outras pessoas. Provérbios capítulo 2, versículo 7 diz o seguinte: Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Eu gosto dessa expressão de que Deus reserva a sabedoria para o justo. Eu sempre lembro de uma vez que um pastor, amigo meu, ele era o meu pastor, ele me chamou na casa dele para me dar um presente. Era uma coleção de livros que eu gostava muito, que eu não tinha condições de comprar na época, e que ele tinha 2 coleções. Então ele disse: olha, reservei isso para você. Foi um grande presente. Eu sempre me lembro dessa ocasião quando eu leio esse provérbio, porque Deus tem reservado bênçãos, reservado sabedoria para nós. 2 bênçãos são especificadas no versículo. Primeiro, é prometido sensatez para esse grupo. Sensato é alguém equilibrado em suas decisões, que se comporta ou pensa de maneira cautelosa. Esta é uma qualidade rara em nosso tempo, o que indica que não há muitas pessoas no grupo seleto de Deus. O outro presente falado no versículo é ter Deus como escudo, ou seja, o Senhor é protetor daqueles que andam em integridade. Esta qualidade é a tradução de um dos principais radicais do hebraico do Antigo Testamento, tom. Seu sentido é de perfeição ou irrepreensibilidade. Essa mesma expressão é usada para descrever a ausência de defeitos do Cordeiro Pascal, como em Êxodo capítulo 12, versículo 5. Em resumo, Deus tem sensatez, sabedoria guardadas para todos os seus perfeitos. Essa é uma palavra que a Bíblia usa. E aqui a gente precisa esclarecer mais um ponto. O que é ser perfeito para Deus? Vamos falar um pouco sobre a questão da perfeição na Bíblia, porque alguns cristãos que não compreendem bem esse conceito de perfeição têm uma vida cristã opressora, uma vida cristã pesada demais. A Bíblia, sim, fala sobre perfeição cristã, mas ela explica exatamente o que é essa perfeição. O apóstolo Paulo tem um texto interessante aqui em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Ele diz: não que eu já tenha obtido tudo, ou tenha sido aperfeiçoado ou alcançado a perfeição, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. E aí ele continua dizendo, no versículo 14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu pude acompanhar o parto do meu filho. Depois de um rápido exame, a médica disse: ele é perfeito. Todos entendemos o que ela quis dizer. Apesar de não conseguir caminhar, de ter a caixa craniana ainda torta devido ao parto, ele estava perfeito para a idade dele. Se ao completar 5 anos ele ainda estivesse sem falar e sem andar, então ele não seria mais perfeito. Ele ainda tinha muito que crescer ao nascer, mas estava dentro do esperado para a sua idade. Essa ilustração é muito boa para falar sobre perfeição cristã, porque quando nós estamos no processo de aperfeiçoamento do cristianismo, nós estamos no processo de maturidade. É isso que a Bíblia quer falar com perfeição. Então, se você é perfeito do ponto de vista do cristianismo, você é maduro, é um cristão maduro.
Aqui em Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 12, escrito, eu creio, por Paulo, diz o seguinte: embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, por exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, ser perfeito do ponto de vista cristão é ser maduro, ser equivalente com a sua idade espiritual. Vamos para Provérbios 2:11. Diz o seguinte: o bom senso o guardará. Algumas versões dizem o bom siso o guardará. E o discernimento o protegerá. É interessante que o siso, aquele dente lá de trás, né, que o pessoal chama de dente da consciência ou dente da sabedoria, é o dente que nasce quando você já é adulto, lá pelos 17, 18 anos, e que na sabedoria popular representa aí o momento em que você ganha sabedoria para a vida. Mas Deus é quem nos dá essa sabedoria, esse bom siso. E eu sempre lembro dos 3 amigos de Daniel naquele episódio da fornalha. Lembra? Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles resolveram ficar fiéis a Deus. O nome tinha um valor muito grande nos tempos de Daniel, e ao mudar os nomes dos hebreus, o rei Nabucodonosor estava tentando aos poucos mudar a identidade deles. Mas Daniel e seus amigos sabiam muito bem qual era o plano de Deus para suas vidas, e a mudança de nome não representou muito, pois logo em seguida a este episódio, a Bíblia relata a decisão do jovem Daniel. Está escrito que ele propôs firmemente no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel 1:8. Sobre a mesa do rei existiam alimentos que tinham sido sacrificados aos ídolos babilônicos. Então, os amigos de Daniel e o próprio Daniel não queriam se contaminar com aquilo. É interessante como 3 jovens ou 4 jovens bem novos, que tinham cerca de 16, 17, 18 anos, já tinham consciência e sabedoria divinas. Eles adquiriram aquilo de Deus. E assim como eles, nós também podemos ter essa sabedoria se assim pedirmos ao Senhor. Na década de 1980, um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos, liderados pelo psicólogo Howard Gardner, desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas. Ele listou alguns tipos de inteligências: lógico-matemática, linguística, musical, espacial, corporal sinestésica, interpessoal, intrapessoal, naturalista e existencial. Naquele período, as pessoas mediam a capacidade intelectual pelo QI, quociente intelectual. Porém, Gardner demonstrou que alguém que é bom em matemática não é mais inteligente do que alguém que é bom em esportes. Eles têm apenas inteligências diferentes. A ideia de que Deus conserva a nossa sabedoria é muito importante, porque Ele não apenas nos dá, mas Ele nos ajuda a termos essa sabedoria ao longo da vida e aplicarmos no seu trabalho. Lá em Êxodo, nós temos vários exemplos de pessoas que tinham muita sabedoria e habilidades manuais e usaram essas habilidades para a construção do templo. É importante usar a nossa sabedoria, ou a que recebemos de Deus, para o serviço dele. Quando Deus dá inteligência a alguém, ela deve ser usada para a glória dele e para o avanço da sua missão. Todas as pessoas receberam pelo menos um dom de Deus. Segundo Jesus, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Mateus 25:15. Há uma coisa pelo menos que você faz bem. Qual é o seu maior talento?
Em que área você tem melhor desenvoltura? Você é um bom músico? Fala bem em público? Lida bem com os números? É fácil em relacionar-se com estranhos? Seja qual for a sua inteligência, lembre-se que foi o Senhor quem a deu. Use-a para fazer o reino de Deus avançar e o nome dele ser honrado através da sua vida. Eu quero ler com vocês agora os dois últimos versículos desse nosso estudo em Provérbios capítulo 2. São os versículos 12 e 13. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Eu não sei se você já andou no escuro. Sei lá, faltou energia na sua casa, na sua rua e você teve que se deslocar no escuro. É muito ruim, porque se deslocar no escuro faz com que a gente esteja correndo o risco de cair no buraco, de tropeçar em alguma coisa, esbarrar em alguém. Andar no escuro é muito perigoso. Só existem dois caminhos, o bem e o mal. Apenas dois padrões de conduta, o certo e o errado. Todos os seres humanos estão conscientes ou não se deslocando para uma das duas rotas. Não há uma terceira via. O caminho do mal é povoado por homens de palavras perversas. Uma tradução literal dessa expressão seria o homem que diz coisas invertidas, isto é, o mentiroso. Na antítese dessa ação está o homem sábio, que, segundo Salomão, será livrado do mal. Ele fala palavras verdadeiras. Sua vida está de acordo com Isaías 8:20, a lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, jamais verão a luz. As pessoas que andam na vereda do bem baseiam suas palavras na palavra de Deus. A sabedoria que está em Provérbios pode ser nossa e nós podemos andar na luz de Deus. Sabe, quando a gente tem a palavra de Deus na nossa cabeça, no nosso coração, a gente consegue caminhar pela vida sem tropeçar, sem esbarrar em coisas erradas, porque ela é uma luz que ilumina o nosso caminho, como diz o Salmo 119. Portanto, o meu convite para você agora é: abra o coração, peça a Deus para iluminar a sua vida através da sua palavra. Estude mais a Bíblia e a sabedoria de Deus estará com você, lhe guiando por toda a vida.